Qual que é a medida das Escrituras? Ela é nossa única e perfeita guia. Qual que é a medida das Escrituras? A Bíblia é o único livro digno de ser reverenciado, porque ele vem de Deus. Ela vem de Deus. Esses livros, eles vêm de Deus. Como já foi dito, é o livro de Deus. Não foi qualquer pessoa que teve a graça de participar dessa escritura, porque senão ela ia perder a autoridade. Deus ele escolheu cuidadosamente profetas, reis, pescadores, pastores de ovelhas, sacerdotes, além dos apóstolos e seus companheiros para escreverem o seu sopro. Com esse compilado, nós podemos basear toda a nossa fé. Tudo que está na Bíblia lá, nós vamos basear a nossa fé. O que a Bíblia diz é a verdade. Tudo que discorde dela, o que nega o que ela diz, tem que ser rejeitado. Diversas pessoas tentaram escrever sobre Deus, mas o reconhecimento dos livros se deu pelo seguinte critério. Um profeta verdadeiro de Deus, por exemplo, vamos citar Moisés, né? Um sacerdote fiel ao Senhor, vamos falar de Samuel, por exemplo. Um rei temente a Deus, vamos falar de Davi. Escritos apostólicos, ou escritos autorizados diretamente pelos apóstolos, como a gente já falou. Lucas, Marcos, Timóteo, né? São pessoas que tinham autorização dos apóstolos. E esse foi o parâmetro para que os hebreus, né, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e a igreja na Nova Aliança pudessem reconhecer os livros. Não é que a igreja falou qual que ia ser, não. Eles reconheceram, a igreja reconheceu os livros por quem os escreveu. Esse livro aqui foi escrito por Moisés. Não, esse livro aqui nós precisamos dele. Nós temos que preservar. E a partir desse reconhecimento é que foi compilada a Bíblia, que foi reunido esses livros que nós chamamos de Bíblia hoje. Então, assim, não são livros escolhidos aleatoriamente, nem foram julgados por uma pessoa só, por exemplo. Não. Eles foram reconhecidos por um conjunto de servos de Deus e unificados nesse livro que nós conhecemos como Bíblia, para que não se perdessem. Esses são os livros que definem nossa conduta e nada mais que eles podem ditar as regras da nossa fé. Toda a nossa crença e nosso viver precisam estar baseados unicamente na Bíblia, para que não venhamos cair em confusão e perdermos a essência da graça. Muitos judeus escreveram vários livros que não estão na Bíblia, por exemplo. Assim como muitos cristãos, depois do período dos apóstolos, escreveram também. Esses livros rejeitados, chamados de apócrifos, eles discordavam de assuntos que Deus dava para os seus profetas e para os demais servos. Por isso eles foram condenados, são chamados de heréticos, porque eram livros que discordavam do que estava escrito na Bíblia ou inventavam coisas que a Bíblia não dava autorização para que pudesse ser escrito. Livros fora de época. Então, assim, a igreja ela reconheceu os livros que tinham sido escritos pelos apóstolos e preservou, que tinham sido escritos pelos profetas e preservou. Não adianta eu, João, ir lá e escrever um livro e querer adequar a Bíblia, não. Está errado. Os apóstolos e os santos profetas de Deus, eles foram quem Deus usou para que pudesse formular a medida das Escrituras. Aí tá. Alguns livros históricos, que existem muitos, eles são interessantes para que a gente possa aprender sobre o contexto, por exemplo, das Escrituras, mas eles não podem ser comparados à Bíblia. E tudo que a gente consumir que fale de doutrina, que fale, por exemplo, de reflexão a respeito de Deus, ele precisa ser avaliado com base nas Escrituras. Se o que a gente está lendo nega algum ponto que a palavra de Deus diz, por exemplo, a gente tem que considerar como maldito. Se nega o que a palavra de Deus diz, vamos rejeitar, vamos jogar fora, vamos dispensar. Deus ele sempre cuidou do seu povo. Vamos confiar que a Bíblia é a nossa única
e perfeita guia. A gente pode aceitar outras luzes que não sejam da Bíblia Sagrada? Olha, essa pergunta aqui, o que vocês acham? Se Deus ele escolheu pessoas específicas, em épocas específicas para escrever, significa que não devemos aceitar nada que acrescente ou diminua esse conteúdo. Sempre existiram pessoas que tentaram desvendar mistérios da Bíblia, justificando que a luz do Espírito Santo está sobre eles, mas, como está escrito, Deus ele não pode negar a si mesmo. E se alguma suposta revelação esteja indo contra o que a Bíblia ensina, essa revelação não provém de Deus. De tempo em tempo a gente ouve falar aí, né? De algumas pessoas que abrem até igreja por causa de revelação e tal. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos nos apegar somente às Escrituras. A própria Bíblia diz que se descer um anjo do céu nos anunciando um outro evangelho, a gente tem que rejeitar. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8 ao 9. Ainda diz assim, em outra parte, que o adversário se transforma em um anjo de luz para tentar enganar o povo. Está escrito em 2 Coríntios 11, 14. Então, precisamos ter cautela. O Senhor manifesta os seus dons no meio do povo, mas nenhuma revelação hoje em dia tem o mesmo peso da Bíblia. Porque tudo que precisávamos saber está revelado lá na Bíblia. Tudo que a gente precisar, irmãos, está lá. A gente não precisa de nada novo. Deus ele usa hoje em dia os seus profetas, homens e mulheres de Deus, para revelar alguma situação específica na vida de alguém, alguma necessidade que precisa ser suprida, como Deus mostra para os irmãos diáconos, para as irmãs da obra da piedade, até para outros irmãos também que não têm ministério. E nós cremos também que Deus ele revela a palavra no culto, ele mostra para o seu servo a palavra que vai ser pregada dentro da Bíblia. Mas tudo precisa ter a Bíblia como base, porque ela é nossa regra de fé. Outras luzes não nos interessam, a luz de Cristo é suficiente para nós, porque o Espírito Santo ele já nos deu a luz da Bíblia, para que a gente possa ter os nossos passos guiados. Nós precisamos pedir a Deus o dom do discernimento e conhecer as Escrituras para sabermos quando o mal tentar se manifestar com aparência de bem. E como que a gente pensa sobre as coisas da Bíblia quando a Bíblia se cala? Como que a gente deve pensar a respeito disso? Deus é um ser infinito. Ele nos apresentou a Bíblia como sendo o suficiente para conhecê-lo. Há mistérios de Deus que a gente não sabe, não vai saber aqui nesse plano. Talvez a gente saiba quando a gente estiver lá na glória. Mas a gente precisa respeitar o momento em que Deus se cala sobre determinado assunto. O ser humano ele é tendencioso a querer desvendar curiosidades. Mas a gente tem que se lembrar que foi através da curiosidade que Eva caiu em pecado com Adão e levou a humanidade a um estado de morte que só pode ser resolvido pelo sangue de Jesus. Hoje, nós somos inquietos para querermos saber de coisas que não nos pertencem. E devemos descansar no Senhor. Perguntas como, por exemplo, qual foi o sinal que Deus colocou em Caim? Ou qual foi a voz dos 7 trovões do Apocalipse? Surgem sempre essas perguntas, mas a gente não tem resposta. Vamos ficar em paz. Sobre o que a Bíblia se cala, vamos ficar em paz. E se alguém surge com alguma suposta resposta para essas coisas, vamos ignorar, irmãos. A nossa fé não depende disso. A nossa fé não depende de desvendar mistérios, não. Os mistérios que foram revelados para nós são suficientes para a nossa salvação. São os mistérios que estão explícitos e revelados na Bíblia. Certo? E se alguém surge, vamos ficar em paz. Deus não revelou essas informações à humanidade. Vamos deixar de sermos curiosos. Vamos nos apegar ao que já conhecemos e ao que o Senhor revelou para nós através das Escrituras. Se qualquer coisa que fosse para a gente saber, teria sido revelado na Bíblia. Certo? Há passagens também que Jesus instrui os discípulos, que aqui já é uma coisa diferente. Mas Jesus, ele
Teve alguns momentos que o Senhor falou para os discípulos não contarem para ninguém alguma coisa que tivesse acontecido. Como, por exemplo, a transfiguração. Ele falou, registrem isso daqui só depois que eu ressuscitar, quando virem o Filho do Homem ressuscitar. Deus, irmãos, ele nos convida a descansar no que ele já deixou claro para nós nas Escrituras. E o que ele não revelou para nós, fica para ele apenas. A gente imagina algumas coisas, não é pecado imaginar, mas a gente tem que sossegar no que está falando lá explicitamente que não é para a gente saber. Vamos ficar em paz, vamos nos deleitar, repito, vamos nos deleitar com o que o Senhor já preparou para nós, certo? A Bíblia contém erros? Será que a Bíblia contém erros? Tanta gente sai por aí falando, olha, a Bíblia tem erros, a Bíblia tem contradições. Não, a Bíblia não tem erros, a Bíblia não tem contradições, ela é pura, ela é fiel e ela é verdadeira. Para que a gente possa ter uma ideia, escritos que foram encontrados agora recente, os manuscritos do Mar Morto, quando eles foram comparados a escritos que tinham sido copiados 1000 anos atrás, estava de acordo. Os manuscritos do Mar Morto foram, acho que, escritos ali por volta de 150 a.C. e tinham manuscritos recentes copiados ali. E quando foi comparar esses manuscritos do Mar Morto que foram descobertos na década, no século XX agora, acho que ano de 1900 e pouquinho, quando comparou com os escritos que a gente já tinha, que era mais recente, foi visto como verdadeiro. Aí alguém pode falar assim, mas a jumenta de Balaão falou, a serpente falou no deserto. Sim, foi isso mesmo que aconteceu. A Bíblia, ela nos dá essa confiança de que foi assim mesmo, porque se profecias, ensinos, eles são corretos, por que a gente não vai acreditar que Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias? Por que a gente não vai acreditar que o mar se abriu? Por que a gente não vai acreditar que as 7 pragas do Egito são reais? Por que a gente não vai acreditar que Deus Filho se encarnou, nasceu, morreu e ressuscitou para a nossa justificação? Então, não. A Bíblia, ela não contém erros. Ela é o livro de Deus, como já foi falado. É a nossa regra de fé. É a nossa regra de prática. Vamos descansar, queridos. Vamos descansar, porque a palavra de Deus, ela é gloriosa. Isso nos dá descanso. Alguma outra coisa, o dilúvio não aconteceu. Se a gente for puxar na história, o que é mais interessante, existem mais de 200 relatos de dilúvio diferentes. Diferentes assim, que não é o que está ali na Bíblia, mas as nações elas escreveram sobre o dilúvio. Vejam bem, irmãos. Olha só a segurança que a Bíblia nos dá, apesar de que a gente não precisa de prova para acreditar no que está lá, mas às vezes vem algumas pessoas nos questionar e a gente precisa, de certa forma, ter esse conhecimento. A gente, às vezes, se reúne com alguns tipos de gente e precisamos argumentar a respeito dessas coisas. Mas vamos descansar, crendo que a Bíblia ela é o livro perfeito. Quando a gente lê a Bíblia com cuidado, a gente percebe que a ligação de respostas dentro dela mesma é eficaz. Basta que a gente faça essa leitura com disposição e zelo. E aí nós vamos achar a resposta daquilo que, lendo sem cuidado, a gente possa perceber alguma contradição. Mas se a gente encontra alguma contradição na Bíblia, é porque a gente leu ela errado.